Bendito é o santo nome do Senhor, Deus. E eu louvo o Senhor por tudo que foi ministrado até aqui, Senhor. Por tudo que foi falado, por tudo que foi entregue, louvor, adoração, Tua palavra. E eu peço ao Senhor que traga revelação, Senhor, da Tua palavra nessa noite. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor Deus venha falar, Senhor, continuar falando conosco. Que o Senhor Deus possa falar fortemente, Senhor, no coração da Tua igreja. Desse meu Pai que veio te buscar nessa noite, desse que veio te exaltar, desse que veio, Senhor, entregar família, desse que veio, Senhor, buscar uma resposta, desse que saiu de casa e disse: Senhor, me dá uma resposta nessa noite. Senhor, fala comigo nessa noite, pois eu preciso de uma resposta para me tomar a decisão. E Tu és Deus, Pai, fiel, justo, e o Senhor que fala conosco. Porque o Senhor é bem certo, Pai, que o Senhor Deus vai responder nessa noite. Aleluia, aleluia, Jesus. Fala aos nossos corações, fala o coração da Tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Pode se assentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Amados, preste bem atenção na palavra do Senhor, pois Deus já está entregando algo aqui. Eu vou falar no decorrer da palavra, em nome do Senhor Jesus. Deus quer falar com pessoas aqui nessa noite. Você crê em nome de Jesus? Quem veio ouvir a voz do Senhor? Aleluia, amém? No decorrer da palavra o Senhor Deus vai estar falando. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 38 e versículo 1. O subtítulo diz assim: a doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Versículo 3, dizendo: lembra-te, Senhor, peço de que andei diante de Ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos Teus olhos, e chorou muitíssimo. Diga glória a Deus. Amém? Para um minutinho no nome do Senhor Jesus, para que você possa entender a palavra do Senhor. Não feche ainda a tua Bíblia não, amados. Eu sei que muitos a lembram dessa passagem, é muito conhecida, sobre a doença de Ezequias. Mas Deus quer falar dentro dessa palavra nessa noite, amados. Um dos acontecimentos, um dos fatos que muitos olham para essa palavra, e pelo que vê do que o Senhor vai fazer, o mover de Deus dentro dela, muitos olham e talvez no nosso olhar físico, humano, nosso olhar humano, muitos olham para essa palavra e ainda a gente vai ler mais adiante para você entender. Mas muitos olham e trazem aquele sentimento que o Senhor, Ele é um Deus que se arrepende, Ele é um Deus que se volta atrás, traz aquele sentimento. Porque num desses acontecimentos, a Bíblia diz que agora reinando sobre Israel, a Bíblia diz que era um homem chamado Ezequias. Ele é uma liderança lá, uma liderança espiritual também, porque ele é um homem de Deus, ele é um homem que tinha uma vida com o Senhor. Mas como qualquer outro homem de Deus, ou como qualquer outro cristão, é bem certo que nós temos que estar colocando a casa em ordem todos os dias. Vou dizer para você novamente, como qualquer homem de Deus que pode estar no altar ou não, estar sentado, estar na igreja, ou estar frequentando, ou ter ou não ter religião, e tem que estar colocando a casa em ordem todos os dias. É como buscar renovação, a gente busca todos os dias. É como eu vi, e não me lembro, não sei se foi o Anselmo, o senhor que falava esses dias, que eu ouvi e é muito certo, a conversão, a gente tem que se converter todos os dias. Ou seja, então algo que tem que estar na vida de um cristão. E a Bíblia diz que Ezequias era um homem de Deus, tem uma vida com o Senhor, é uma liderança, é um rei sobre Israel, e é uma liderança também ali espiritual, porque ele tem uma vida com o Senhor, ele conhece a palavra, ele sabe o caminho que seguir. E a Bíblia diz que certa vez veio uma doença para a vida dele, chega uma batalha,
chega uma luta, chega uma provação para a vida de Ezequias, em que a Bíblia diz que ele cai de cama, sem entender o porquê, sem saber, porque a nossa primeira coisa de como cristão é querer já entender de primeiro, porque se a gente é cristão, se a gente começou a passar, a gente já quer logo ir para o Pai e dizer: Senhor, por quê? E o que vai acontecer? Mas propósito do Senhor é assim, tem propósito que Ele tem, e Ele só vai mostrar depois que realiza. Tem propósito que o Senhor tem, que muitas das vezes Ele vai falar lá no meio da situação, ou seja, conforme a vontade e o querer dEle. E muitas das vezes a gente vai lá e vê Deus em silêncio. Eu imagino agora Ezequias na mesma situação. A Bíblia diz que ele cai de cama, é uma situação dolorosa, uma enfermidade que a Bíblia diz que é para a morte. Talvez ele não está, talvez não é bem certo, que ele não está entendendo, não está compreendendo. Mas o Senhor, Ele tem hora para dar resposta para tudo, amados. Deus tem um momento certo para enviar a resposta. Deus tem um momento certo para falar contigo. Momento exato para falar com cada um de nós. A Bíblia então diz, amados, que Ezequias então está de cama, adoeceu, está ali no seu reinado, está ali, em outras palavras, para que você me entenda melhor, no seu palácio, porque ele é uma liderança, ele é um rei daquela cidade. Ele está liderando um povo, ele tem um povo para guiar. Ele precisa e busca com certeza cada dia sabedoria, mas agora se encontra acamado. Ou seja, sabe aquela situação que você não pode fazer nada, você sabe que tem tamanhas responsabilidades, mas você se encontra numa posição, como a gente se diz, é aquele momento que a gente chega, que fica pela mão dos outros. Você sabe da tamanha responsabilidade, você sabe que você é o homem da casa, você sabe que a responsabilidade é sua, você sabe que você tem uma responsabilidade imensa para liderar um povo, mas se encontra numa posição que não pode fazer nada. E esse sentimento, ou seja, como todos os irmãos sabem, ele faz nos agravar mais ainda. Pois é aquele sentimento: eu tenho responsabilidade, eu tenho coisas para fazer, eu tenho algo para realizar, não sei o porquê, mas encontro uma posição que nada posso fazer. Assim está Ezequias agora, nessa situação, acamado, em que a palavra do Senhor diz que agora o Senhor chama o profeta daquele tempo, daquela nação, e a Bíblia diz que aquele homem chamava Isaías, um profeta do Senhor, que Deus falava e mandava entregar mensagem. Pois profeta do Senhor, ele é levantado para falar, não importa a situação, não importa para quem seja, ele tem que falar a verdade. Não importa se vai agradar ou não, se é pesado, ele tem que falar a verdade, porque a verdade é quem liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque Deus traz o coração de Isaías agora, ou seja, uma profecia, uma palavra e um recado para dar para Ezequias que não é dos melhores. Porque Deus desce e fala ao coração agora de Isaías: Isaías, vai até o palácio do rei Ezequias, e quando você chegar lá, diga para ele está acamado, ele está enfermo, e quando você chegar lá, diga para ele organizar a casa, manda ele a preparar tudo, porque essa doença é para a morte, e é bem certo que ele vai partir, que ele vai morrer. A palavra do Senhor que Deus entrega para Isaías, amados, é algo tremendo, é algo difícil. Eu imagino eu no lugar como um sacerdote, como um pastor, como alguém na presença do Senhor que Deus usa como servo. Eu imagino se o Senhor me manda entregar algo parecido assim para alguém. Ou seja, não é nada fácil para Isaías. Às vezes a gente já lembra dos feitos na vida de Ezequias, mas imagina para Isaías ter que chegar para uma liderança, ter que chegar para um rei, que pode muito bem o rei pensar, ou trazer na sua mente uma ignorância e dizer: não é Deus, manda prender esse homem, porque ele vem entregar coisas falsas para mim. Ou seja, só para a gente entender as situações dolorosas das duas partes. Mas Isaías então caminha e diz: olha, eu tenho um recado para o rei, como um homem que não teme entregar aquilo que o Senhor Deus manda. Isaías sobe o palácio, vai até o quarto, bate na porta, e é ordenado a entrar Isaías, que chega agora diante de Ezequias, e de Ezequias: assim diz o Senhor Deus, organiza a tua casa, porque a situação e essa enfermidade, ela é para a morte, e é bem certo que não viverás. A Bíblia diz que ele então entrega o recado e parte. Entregou o que o Senhor mandou, então segue, porque assim é a caminhada de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. O próprio Senhor diz que
que no Novo Testamento ele ordenou, ensinou os discípulos. Ele disse: olha, terá casa que você vai chegar, vão rejeitar a minha palavra, mas bata a poeira dos pés e segue para a próxima. Procura aquele que deseja, procura aquele que quer a palavra, procura aquele que quer aceitar o que o Senhor Deus tem. Amado, sabe o que eu aprendo com isso? O Senhor, Ele não obriga ninguém a levar a palavra para casa. O Senhor não obriga ninguém a abrir a casa e na marra colocar os princípios cristãos dentro de um lar. O Senhor não obriga ninguém, não diz para os discípulos: vai, e quando chegar lá obriga eles que a palavra tem que reinar sobre aquele lar. Mas não, o Senhor diz: vai lá e mostra, porque é bem certo que quando reinar a palavra vai haver fruto. Se não deseja a palavra, bate a poeira dos pés e segue adiante, porque tem alguém lá na frente precisando de uma resposta, porque tem alguém lá que precisa de uma palavra. Sabe o que eu entendo, amados? A palavra de Deus, ela vai causar mudança dentro da minha casa quando eu aceitar ela na minha vida e colocar ela dentro do meu lar. Diga glória a Deus. A palavra de Deus, ela vai causar mudança na minha vida quando eu dizer: Senhor, eu quero, eu tomo posse para a honra e glória do nome do Senhor. Isaías entrega a mensagem, Isaías entrega o recado, Isaías entrega a mensagem do Senhor. E quando ele entrega, amados, eu já fico imaginando, porque quantas das vezes o Senhor manda um recado, é maravilhoso ouvir a voz do Senhor. Quem ama ouvir a voz do Senhor? É maravilhoso quando você está passando por uma situação e Deus usa alguém, e principalmente também na palavra, porque Deus fala todos os cultos, amados. Aproveitando dentro disso aqui para ensinar a igreja, que muitas das vezes nós trazemos nosso coração: fui para a igreja hoje e Deus não falou comigo. Mas por quê, fulano? Porque não usou ninguém para chegar lá e colocar a mão na minha cabeça. É porque não chegou ninguém para falar comigo tal situação. Deus não usou ninguém. Amados, Deus fala todos os cultos. Quando, pastor? No momento da palavra. Não importa se alguém chegou, se Deus usou um servo, se Deus usou um pastor, Deus está falando contigo através da palavra. Sabe o que é isso? É aí que aprende um povo ficar pegado à revelação. Somente crer e se revelar. Eu somente vou crer se vier até mim. Eu somente vou crer e Deus falando na palavra e deixando passar. E quando Deus está revelando dentro da palavra, e muitos estão pensando: Deus só fala se enviar alguém até mim. Mas não, amados, a palavra está sendo semeada a cada culto. A palavra está sendo semeada quando você vê alguém pregando, quando você vê alguém falando de Deus, está ouvindo Deus falar. Aleluia. Em qualquer momento estamos ouvindo o Senhor falar. Aí aquele sentimento, eu já vi muitas pessoas falar: eu fui na igreja, Deus não falou comigo. Por quê? Porque não foi revelado. Aí fica aquela situação: mas será que Deus não falou? Deus falou com todos. Está vendo o momento da pregação? Essa situação agora foi: Deus levantou Isaías, sim, para falar com Ezequias. Deus levantou Isaías para falar particular com ele. Isaías entrega a mensagem, então desce do palácio e segue adiante a tua caminhada. Mas a Bíblia diz então, amados, que Ezequias, ele vai tomar uma atitude agora, que a Bíblia diz que ele então vai falar com o Senhor. Ele não questiona, ele não abandona tudo, ele não sai desesperado, ele não reclama. Isaías agora, ou seja, ele não coloca o Senhor contra a parede. Ezequias agora não grita, não dá, ou seja, não esperneia. Ezequias agora não questiona se é o Senhor ou não é o Senhor que falou com ele. O que chama a atenção é que Ezequias, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele ora ao Senhor. Ele vira o rosto para a parede e começa a falar com o Senhor e diz: Senhor, eu só quero que o Senhor lembra que eu andei reto na tua presença, que eu andei reto com inteireza de coração. Sabe de uma coisa? Ele só está dizendo: Pai, eu só quero que o Senhor lembre do momento, porque se é da tua vontade me levar, se é propósito de eu morrer, amém. Eu só quero que o Senhor a lembra, porque eu sei que eu vou descansar na tua presença. Em outras palavras, o que Ezequias está querendo dizer, em outras palavras: eu não estou com medo de morrer, Senhor, eu só estou querendo que o Senhor a lembra. Porque no sentimento humano e de dor agora, a gente já pensa: Senhor,
Tomara que o Senhor a lembre de tudo que foi plantado. Tomara que o Senhor a lembre de tudo que eu plantei. Tomara que o Senhor a lembre de quando eu semeei. Aleluia. Tomara que o Senhor a lembre quando eu andei reto na presença do Senhor. Tomara que o Senhor a lembre enquanto eu ouvi palavras doídas, mas eu estava persistindo dentro do meu lar, no meu casamento. Quantas pessoas podem ter chegado aqui nessa noite com o sentimento de parece que o Senhor não está lembrando, com o sentimento de parece que o Senhor não está vendo, com o sentimento de parece que o Senhor é como um homem, lembra um ser humano normal, que lembra mais o que está sendo feito agora, e esquece o que foi plantado, esquece a perseverança, esquece que andou reto, esquece que buscou, esquece que orou, está nessa campanha, mas muitas vezes está pensando que Deus esqueceu a passada, está pensando que Deus esqueceu quando você clamou, está pensando que Deus esqueceu quando houve uma promessa anos atrás. No sentimento da dor, muitas das vezes a gente está querendo fazer como Ezequias. Senhor, lembra, Pai, lembra que eu lutei, lembra que eu orei, lembra que eu pelejei. A vontade é de deixar a casa, a vontade é de deixar tudo. Lembra que eu semeei. E Deus está dizendo: ei, Ele não é limitado, Ele não tem uma mente que no estralo de dedo esquece. Pelo contrário, Deus sabe do que você semeou, Deus sabe da luta na tua casa, Deus sabe das batalhas que você tem enfrentado. Somente permaneça na presença do Senhor. Oh, aleluia. Quem crê glorifica a Ele. Um sentimento de que lembra, Senhor. Um sentimento de que, Senhor, não esquece não. Um sentimento de que parece que Deus não está vendo, esqueceu, passou batido, em outras palavras. Um sentimento de que parece que eu lutei e nada adiantou, que eu semeei e não estou vendo colheita. Um sentimento de que eu chorei na presença do Senhor e ficou em vão. Amados, o Senhor não é Deus que esquece. O Senhor não é Deus limitado, aleluia, como a gente. Você precisa entender que cada esforço, que cada passo, que cada perseverança, que cada luta, que cada ida ao culto, que cada busca a Deus, que cada jejum, que cada oração que você fez pela tua casa, que cada jejum que você diz: Pai, eu estou jejuando pelo meu casamento, porque o Senhor sabe que não está fácil. Amados, foi plantada uma semente na presença do Senhor. Espere, confie, porque o Senhor na hora certa Ele vai entregar os frutos. Se foi semeado, está crescendo. Fique em paz, está crescendo a tua plantação. Fique em paz, o que foi semeado na presença do Senhor. É bem certo que a colheita vai vir. Oh, aleluia. Sabe o que chama a atenção? Que Ezequias é uma liderança espiritual. Você é uma liderança espiritual na tua casa. Você, esposa, que o marido ainda não conheceu o Senhor, é você que é uma liderança espiritual na tua casa. O esposo, que a esposa ainda não conheceu o Senhor, você é a liderança na casa espiritual. O filho que está buscando e o pai e a mãe não vem buscar o Senhor espiritualmente, você é uma liderança lá, em que a sabedoria virá do Senhor para a tua vida, em que a autoridade maior vem para ti. Aí alguém vai dizer: pastor, você está pregando contra princípios da família, princípios do Senhor. Não, porque alguém vai pensar: peraí, mas a mulher não é o cabeça da casa. Não, amados, claro que não. A Bíblia diz que o homem é o cabeça, mas a mulher sábia, ela edifica a casa, e a tola, ela destrói. Quando fala destruir, às vezes a gente pensa que é um simples acabar, e nem sempre não é só acabar, amados. Muitas das vezes passa daquilo que a gente pensa que pode acontecer, porque se a própria palavra está dizendo destruição, é algo terrível. Eu preciso olhar para o Senhor e dizer: Pai, me dá sabedoria. Senhor, se o Senhor me levantou como coluna espiritual, me capacita, Senhor. Ezequias agora é a liderança espiritual, e ele não se desespera, ele não sai correndo, ele não abandona o palácio. Oh Deus, porque eu disse que o Senhor ia estar falando essa noite.
E Deus disse, está dizendo nessa noite a tua vontade quando entrou para aquela porta. E Deus sabe, você sabe quem é que Deus está falando. Oh, aleluia. Ao entrar naquela porta, a tua vontade era ter deixado a casa. A vontade, porque tudo está ruim, é pegar tudo, fazer as malas e ir embora. Mas decante onde oh, aleluia. Deus é Deus para falar. Persevere, espere. Tu és liderança espiritual na tua casa. Nos piores momentos, Ezequias como liderança, ele não pega tudo e sai correndo. Ele não abandona o lar, ele não abandona o palácio, ele não rebanda, ele não abandona um povo que ele tem para guiar. Sabe o que ele diz? O segredo é falar com Deus, o segredo é clamar, ainda que eu tenho que chorar. Ezequias vira para a parede, chora, chora, mas não abandona o que é propósito do Senhor. Aleluia. Tem pessoas pensando, amados, que é bem simples só parar, que família assim não deu certo, acabou. Não é bem simples, amado. Há situações, a propósito do Senhor. E se Deus está me mandando falar, eu vou falar. Aleluias. As situações agora para Ezequias é de morte. É de alguém que pode falar, já que eu vou morrer mesmo, então eu estou abandonando tudo. Já que eu vou morrer mesmo, eu quero tirar todas as preocupações da cabeça. Oh, aleluia. Porque a melhor justificação é: pastor, não estou aguentando mais, a minha cabeça está mil. O Senhor sabe do que eu estou passando. Senhor, o Senhor sabe, porque eu quero é tirar a preocupação. Porque quando tudo aperta, a gente só quer, ou seja, se livrar da situação. E eu tenho algo para dizer da parte do Senhor nessa noite, amados. Tem situação que você pode pensar que está livrando, mas está caindo em uma pior. Muitas das vezes a gente pode pensar que a gente está livrando uma situação, e muitas das vezes a gente está colocando um pé numa cova muito mais funda do que talvez está essa que você está vivendo. O segredo, amados, é consultar o Senhor. O segredo é falar com Deus. O segredo é buscar o Senhor, aleluia. O segredo é dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, Tu conheces o meu coração. Senhor, o Senhor sabe da minha vida, oh, aleluia. O segredo é pelejar na presença de Deus. O segredo é dizer: Senhor, o Senhor sabe do que eu estou vivendo, mas a minha decisão não quero que prevaleça, eu quero que prevaleça a do Senhor. Sabe o que é isso? É entregar na presença do Senhor, e a melhor decisão vai prevalecer, que é a do Senhor. Aleluia. Oh Deus, aleluia. A melhor decisão, amados, é a do Senhor, pois a palavra diz que a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Ezequias vira o rosto para a parede e diz: Senhor, somente a lembra que eu andei reto. Somente a lembra que eu estava na Tua presença, que eu fui reto de coração, que eu apliquei o meu coração ao Senhor. Senhor, em outras palavras, Ele está dizendo: Senhor, me perdoa de tudo. Senhor, só lembra que eu estava semeando na Tua presença. E virou o rosto para a parede. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, amados. Muito, muito. Uma pessoa que sabe e que conhece a voz do Senhor. Eu disse algo aqui de revelação, mas quem sabe que é de Deus o que está sendo revelado. Não tem outro melhor para saber. É o que está sendo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Os teus ouvidos são sensíveis ao que o Senhor Deus fala. Muitas das vezes nossos ouvidos é sensível demais para as coisas do mundo, de apegar, de agarrar as coisas do mundo. Se ela lançou uma palavra de maldição, que era pegar, eu apego a ela. O medo é tanto que eu me apego a ela, eu fico traumatizado. Alguém fez isso para ti, aí se apega de tal forma que acabou, já não quer mais viver. Alguém lançou uma palavra de maldição, aí vai se apega. O que é isso, pastor? Ouvido sensível para as coisas do mundo e para as coisas do diabo. Mas muitas das vezes chega aqui e Deus está falando: eu estou quebrando toda a maldição. Às vezes entra de um lado, amados,
desculpa a expressão, e sai do outro. E sabe o que acontece? As coisas do Senhor estão passando, e eu estou só pegando aquilo que vem para me derrubar. Eu preciso mudar esse quadro. Nós precisamos mudar, inverter essa situação. É preciso entrar aqui e sair do outro lado. Aquilo que o inimigo está falando, aquilo que o diabo está lançando, as palavras negativas, as palavras de maldição, a inveja, tudo que foi lançado. É preciso, amados, chega até nós, chega. Deus permite chegar, Deus permite, mas é nós que precisamos se posicionar e dizer: está repreendido em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Agora Deus está falando, Senhor, é como Davi falou, que essa palavra não entra e sai do outro lado, mas desce para o coração e fica selada, porque eu tomo posse do que é a tua palavra, porque eu sei que o Senhor me chamou para viver milagre na minha casa. Aleluia. Deus te chamou, igreja, para viver milagres. Deus te chamou para posicionar diferente na presença dEle. Deus tem chamado, amados, para tomar posição daquilo que é do Senhor e repreender aquilo que é do diabo. Toma posição, toma posse daquilo que é do Senhor. E seja, amados, uma ovelha que tem ouvido sensível para ouvir a voz do bom pastor, que é Jesus Cristo, que é Deus. Sabe de uma coisa? Enquanto eu apego nas coisas que não acrescenta nada, eu só estou caindo. Enquanto eu apegar e focar, só cresce na minha vida. A Bíblia diz que o povo de Israel é afrontado pelos filisteus. E quando eles vão para a batalha, eles chegam lá e descobrem que tem um gigante no meio. Eles descobrem que tem um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Eles parou na hora. Por quê? Porque eles estão agindo pelo aquilo que está vendo. Enquanto eu quiser agir pelo aquilo que eu estou vendo, amados, não vai dar certo. Porque o inimigo vai ter dia que vai bater o pé. E como vai? Vai ter dia que o inimigo vai tentar mover tremendamente contra a tua vida. E se eu for agir pela forma da situação que eu estou vendo, o inimigo só está crescendo contra as nossas vidas. A Bíblia diz que os irmãos de Davi, o povo israelita, olha e sente medo de entrar na arena, sente medo de entrar no campo de batalha, e ali fica. Sabe de uma coisa? Aquilo engrandece o inimigo, porque tudo que o inimigo quer é uma igreja que para diante dele. Tudo que o inimigo quer é que a igreja olha para ele e sente medo, para, se apavora e ali fica paralisado. Porque o medo, a única coisa que ele traz é somente isso, para paralisar. Eu vou te dizer novamente, porque o Senhor me manda dizer: o medo só traz uma coisa para a tua vida, só vai te paralisar. Os irmãos de Davi sentem medo, paralisa. E sabe o que acontece? O gigante entra na arena e diz: uai, no meio de Israel não tem homem para me enfrentar. O gigante agora entra no meio da arena e diz: ei, esse aí não é o povo selado do Senhor? Porque o inimigo é assim, enquanto está deixando, ele faz o que quer na casa. Porque enquanto está deixando, ele está afrontando. Enquanto está deixando, ele vai, infelizmente, usar pessoas para dizer: cadê o teu Deus? É assim que o inimigo levantava no meio da arena, olhava para os israelitas e falava: ei, não é um povo selado? Não é esse povo aí que os inimigos levantam e todos caem? Porque tem promessa de Jeová, porque tem promessa do Senhor. E ninguém desce para a arena para enfrentar. A Bíblia diz que sabe o que acontece? Não é só um dia, mas todos os dias eles estão acampados, tem medo de entrar na arena, na batalha para guerrear no nome de Jesus, mas tem medo. Sabe que tem a melhor arma, mas tem medo. Sabe que tem o melhor nome, que há poder na boca, na língua, mas estão com medo. E a Bíblia diz que a cada amanhecer, todos os dias o gigante levantava, ia até no campo, no meio da arena, e falava: não tem ninguém no meio de Israel? A Bíblia diz que os irmãos de Davi, ele era forte, estatura enorme e cheio de armaduras, mas faltava uma coisa neles: a fé. Faltava a confiança. Maldito é o homem que confia nas forças dos próprios braços. Maldito é o homem que acredita: eu posso e sou eu que faço. Não, sem o Senhor
Eu não sou nada, é Deus que faz, e é Deus que está no controle de tudo, aleluia. Aí alguém se levanta para dizer: o meu jeito, o jeito que eu vou fazer, vai dar certo na casa. Deus está dizendo: não, faça do meu jeito, porque no tempo certo será exaltado no teu lar, porque no tempo certo o nome do Senhor será glorificado. Por quê, pastor? Porque do nosso jeito a gente não sabe agir, da nossa forma. Maldito o homem que confia na força dos próprios braços. É melhor confiar no Senhor e dizer: Pai, está entregue na tua direção, está entregue nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor é Deus, aleluia. Está passando dias e o gigante está entrando na arena e falando: não tem ninguém. E certo dia Davi deixa o campo lá de olhar as ovelhas, aleluia, e chega até o pai e diz: eu quero ir para a batalha, eu quero ir para a guerra. Meus irmãos estão lá já há dias, eles não deixam. Então o rei Saul então diz: então coloca algumas armaduras e vou te deixar aí, Davi. E quando coloca as armaduras em Davi, a Bíblia diz que ele era pequenininho, e as armaduras pesou tanto que ele não dava conta nem de dar 2 passos. E ele diz: eu não quero essas armaduras. Oh, aleluia. As armaduras terrenas, ele diz: eu não quero. As armaduras terrenas pesou tanto que não dá nenhum passo. Ele diz: eu não quero, eu não consigo mover, eu vou desta forma. E a Bíblia diz que Davi parte. Olhando fisicamente, ninguém vê a armadura em Davi. Oh, aleluia, alguém vai pegar. Olhando fisicamente pelos olhos humanos, Davi está como se não tivesse nenhuma armadura. Mas se alguém abre os olhos espirituais e vê Davi caminhando, oh, aleluia, em direção à arena, tem anjo de um lado, tem anjo do outro, tem anjo atrás dizendo: Erebando, eu fui ordenado para guardar a vida do meu servo. Alguém que pode olhar pelo espiritual e não está vendo no físico armadura nenhuma, mas Davi está sendo coberto pela poderosa mão do Senhor. Mas cadê a espada? Não tem. Mas cadê as armaduras físicas? Não tem. Por quê? Porque a do céu estava revestindo Davi, aleluia. Até onde vai a tua confiança? Você está tentando dar um jeito da forma terrena? Deus está dizendo: se cobre, se reverte das armaduras que vem do céu, pois na hora certa Ele vai te dar vitória. Na hora certa você vai vencer, para a glória do Senhor, aleluia. Oh. Aleluia. Davi chega lá e encontra todo mundo parado, porque o medo nos deixa parado. Eu vou continuar dentro de Davi aqui, porque Deus está mandando eu continuar. Davi chega lá e encontra o povo todo parado. Os irmãos estão só olhando de longe. Falta coragem para entrar no campo de batalha. E Deus me manda dizer nessa noite: tem pessoas que estão passando um perrengue, porque não quer posicionar e entrar no campo de batalha, porque não quer se posicionar e dizer: eu vou no nome de Jesus, mas eu vou vencer. Alguém que parou, olhou para o campo de batalha e diz: eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de entrar, pastor, e perder e não dar certo. Amado, você está entrando no nome de Jesus. Davi, quando chega lá, amados, um pequenininho, está olhando para os irmãos, está olhando para os soldados de Saul, e está dizendo: por que está parado? E bem na hora que ele chega, é bem o momento que é a hora que o gigante entrou na arena, e está dizendo: não tem homem aí para guerrear. E Davi se impressiona com aquilo, porque quem está na fé se impressiona. Se impressionou, ficou ali assustado, porque tamanha fé ele tinha. Ele olhou e disse para os irmãos: peraí, mas quem que é esse incircunciso? Ou seja, para você entender melhor o que significa, esse que não tem a marca que nós israelitas tem, que nós povo de Deus tem. Em outras palavras, Davi olha e ficou impressionado, disse para os irmãos: peraí, quem que é esse que não tem o selo da promessa? Quem que é esse incircunciso que está afrontando o povo de Deus? Os irmãos olham envergonhados, todos com medo. E alguém vai dizer: Davi, eles têm gigante. E Davi não quer saber se eles têm gigante. Davi disse: eu vou entrar para a batalha. Dias se passaram, ninguém entrou, mas Davi chega. E Davi entra para o campo de batalha. Davi não sabe o que vai fazer, mas ele conta com o Senhor.
Tem pessoas que entram nessa noite aqui dizendo: Pai, me dá uma resposta, porque eu não sei o que é que eu vou fazer. Deus está dizendo: conta com Ele, conta com Ele. Pega, oh aleluia, pega na mão do Senhor nessa noite e conta com o Senhor. Ele vai te dar a resposta certa, Ele vai te dar a direção certa, Ele vai te mostrar o caminho certo para seguir, que posição tomar. Davi entra no campo de batalha, não sabe como fazer, mas vem no coração dele, pega 3 pedrinhas, e ele pega as pedras e coloca numa espécie de estilingue que ele tinha naquele tempo, e ele coloca as pedras e ele parte para cima do gigante. Por quê, pastor? Porque ele viu o gigante perguntar se tinha homem de Deus ali. Aleluia. Eu não sei como que está a tua casa, mas muitas das vezes crente tem a mania de perder um tempo com pequenas coisinhas e esquece a autoridade que tem. Mãe às vezes perde a consciência e perde a autoridade que tem no lar para o filho. Familiares, esposo, esquece a liderança cristã que é, a autoridade que tem no nome de Jesus, e não está entrando no campo para batalhar. Davi tem uma autoridade imensa e não aceita que o inimigo fique ali, ou seja, com aquele desaforo, com aquela situação colocando medo em Israel. Mas Davi parte para cima do gigante, e a Bíblia diz que ele pega o seu estilingue e do seu jeito ele lança no gigante. E quando ele lança no gigante, segundo os estudiosos, aquele gigante era cheio de armadura e só tinha um espaço e uma vaga sobre a tua testa. Você sabe aonde pegou aquela pedra? A Bíblia diz que Davi então lança o seu estilingue, e aonde era para pegar, pega aquela pedra e o gigante cai por terra. Oh, aleluia. A Bíblia diz que o Davi, ele lança a sua pedra sobre o estilingue, que pega onde deveria pegar no gigante, e o gigante cai por terra. Mas sabe o que chama atenção? Que antes o inimigo falou: quem és tu? Oh, aleluia. Oh, glórias. Oh, Deus. O inimigo tinha olhado para Davi e tinha falado: quem és tu para vir contra mim com paus? Porque ele olha para Davi agora e vê Davi como se não fosse ninguém. Amados, quantas vezes o inimigo está olhando para ti? Tu és uma liderança na tua casa, o inimigo está falando: quem és tu? E muitos têm se calado. Davi olha e fala: ó, não importa o que vai acontecer, não importa o que você tem falado. O gigante falou: olha, eu vou cortar a tua cabeça, Davi, e vou jogar para as aves do céu. Isso não coloca medo em Davi, porque Davi falou: olha, pelo contrário, eu vou cortar a tua cabeça e também vou levar para Israel, porque vai servir de testemunho para Israel saber e voltar a receber a identidade que tem, que há Deus em Israel. Aleluia. Davi entra para a batalha, o gigante cai por terra, Davi arranca a cabeça e leva para Israel. Sabe por quê? Porque Deus levantou Davi para despertar uma identidade em Israel. Tem coisas que Deus está querendo fazer na tua casa, você não está entendendo. Deus está falando: posiciona, tu és liderança espiritual na tua casa, eu quero te usar. E alguém está pensando: é só para isso e aquilo. Não, vai ser um despertar para alguém do seu lar, vai ser um despertar para aquele que não aceita nem falar o nome de Jesus para ele, vai ser um despertar para um ente querido que nem acreditava em Deus. Você precisa entender que no levantar do Senhor na tua vida será salvo muitas outras vidas. Aleluia. Oh, aleluia. Davi leva para Israel e mostra que ele venceu. Seus irmãos passaram dias, soldados, e nada aconteceu, mas ele foi no nome de Jesus. Eu não sei de que forma você vai voltar para casa hoje, mas o Senhor está dizendo: volta no nome de Jesus para a batalha. Se posiciona no nome de Jesus. Não é parar que as coisas vai resolver, não é deixar tudo que as coisas vai se resolver. Deus está dizendo: o que está faltando é posição espiritual, posição de liderança, posição de alguém olhar e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor me colocou como coluna dessa casa, então eu vou profetizar sobre ela.
Eu vou profetizar sobre os meus filhos. Eu vou profetizar sobre o marido, sobre a esposa. Eu vou profetizar sobre esse lar. E se eu sou liderança espiritual nessa casa, em nome de Jesus vai acontecer, para a honra e glória do Senhor. Amados, voltando dentro da palavra, a Bíblia diz que Ezequiel chorou muitíssimo. Isaías já está bem longe, entregou o recado, bem longe que eu digo do quarto. Isaías já estava voltando para a tua casa, ou para onde ele iria. E quando ele ora ao Senhor dessa forma, algo comove o Senhor. E que o Senhor fala para Isaías agora: Isaías, volta lá em Ezequias. Oh Deus, muitos trazem um sentimento, parece que o Senhor se arrependeu. Muitos trazem um sentimento: Deus volta atrás. Não é isso. A oração comove o coração do Senhor. A oração comove o coração de Deus para a vida de um cristão. Amados, quando um cristão ora, amados, quando um fiel do Senhor dobra os joelhos. Vamos entrar na intimidade que o Senhor quer falar aqui. Amados, quando a liderança da casa se prostra e diz: Pai, Tu sabe que a minha força está pouquinha, mas eu estou contando com a do Senhor. O Senhor sabe que eu não estou conseguindo mais, Senhor, mas eu estou entregando nas Tuas mãos. Quando um cristão ora ao Senhor, aleluias. Amados, quando um cristão dobra os joelhos, se tem comunhão, tem crédito com o Senhor. E não importa a palavra do A, do B de homens, Deus faz conforme Ele quer. Deus faz conforme Ele deseja. Alguém se levantou, pastor. Alguém se levantou, alguém está dentro. Amados, a tua vida está na mão do Senhor. Ai daquele que tenta passar sobre o mar que Deus abriu para ti, que Deus abriu para o povo dele. A Bíblia diz que os egípcios até tentou passar, mas o mar se fechou. Você não está entendendo que o propósito de Deus é contigo? Por que você está com medo de alguém tomar o que é seu? Andalabás. Alguém que tem chegado com medo, e Deus está dizendo: o propósito é contigo. Por que está com medo de tomar a tua posição? Por que está com medo do inimigo roubar o que Deus te entregou? Andalabás. Por que está com medo do inimigo tirar a família que Deus te entregou e selou para ti? Oh Deus, por que está com medo de tudo acabar, sendo que Deus que entregou? O Senhor que entregou essa família, o Senhor que entregou aquele filho. E o Senhor sabe o momento certo, o Senhor sabe a hora certa. Foi Deus que entregou e te entregou esse casamento. Foi Deus que deu aquele esposo. Por que eu com medo do inimigo tomar? Eu nunca vi a palavra do Senhor falar que o inimigo pode chegar nas mãos do Senhor e abrir na marra, abrir o dedo um por um e tirar lá de dentro da mão dele o que é teu. O inimigo nunca conseguiu tirar do Senhor, mas pelo contrário, o Senhor disse que já está tudo preparado, e que no momento certo Ele vai entregar e vai descer. Se o inimigo tentar parar, ele tentou parar a resposta de Daniel. Veio um dos maiores, entre aspas, do inferno e se levantou e tentou parar o anjo Gabriel, a Bíblia diz. Mas o Senhor falou: chegou o tempo da resposta, ninguém pode parar. Desce o arcanjo Miguel e dá vitória para Daniel, porque ninguém pode parar a resposta que eu entrego. Ninguém pode parar o que Deus tem. Está com medo de perder o que o Senhor entregou? Deus está dizendo: se posiciona, tu és liderança espiritual, e no tempo certo Deus vai honrar, aleluia. No tempo certo Deus vai fazer. Qual é o segredo? Se posicionar e continuar obedecendo. Ezequiel está dizendo: Senhor, lembra que eu te obedeci. Quando Ele diz: eu andei reto, eu obedeci. Quando Ele diz: olha, eu estava com o coração voltado para o Senhor, eu obedeci, aleluia. Ezequiel estava dizendo: eu te obedeci, Senhor. Eu te obedeci em todos os momentos. Será que pode tudo parar a vida dele agora? Deus fala para Isaías: Isaías, volta lá e fala para Ezequias que eu vou dar para ele mais 15 anos de vida.
Ele ia morrer hoje, mas a oração dele chegou até mim. Tem pessoas pensando que a oração não chega até o Senhor. Tira de ti esse complexo de inferioridade. Tira de ti essa falta de fé. Tem alguém pensando e falando, entrando nessa noite: eu não sou pai, eu não sou pastor, eu digno de orar, minha oração chegar ao Senhor. Você precisa posicionar como liderança espiritual. Deus está dizendo, Ele está ouvindo o clamor. Ele sabe, Ele conhece, Ele está ouvindo. Ele só sabe o momento certo de agir. Por muito tempo o inimigo tem tentado parar e tentar te calar. Por muito tempo, irmã Nicole, o inimigo tem tentado parar a tua adoração, tem tentado parar o seu clamor pela tua casa. Mas o Senhor me manda te dizer, tu tem tentado colocar medo e sentimentos que às vezes você fala com o Senhor, mas Deus não está vendo, não está chegando ao Senhor. Mas Deus manda te dizer, as tuas orações têm chegado. Porque quem sabe da tua intimidade, Ele é você e Ele. E Deus está dizendo, o teu clamor tem chegado ao Senhor. Aquilo que o inimigo está tentando parar e tentando colocar sobre o teu coração, que não está chegando, Deus está dizendo, eu estou ouvindo tudo, está tudo sendo preparado. Está sendo tudo preparado no momento certo. E na hora certa, tu verás que anos atrás, tu tem entregado propósito na mão do Senhor. E você vai ver acontecer e vai falar, eu pensei que o Senhor não tinha ouvido, mas Deus me fez falar contigo para toda a igreja ver. Porque quando tu chegar aqui na frente para testemunhar, todos verão que o Senhor é Deus e falou contigo. Ele ouve a tua oração. Ele é Deus na sua vida. Aleluia. Só quem crê pela vitória dela glorifica. Aleluia. Deus me faz dizer, amados, Deus está dizendo, se posiciona, aleluia. Ninguém não dá nada, irmã, pela senhora. Eu esqueço o nome da senhora, mas eu sei pelo que chama irmã Kelly. Ninguém dá nada, mas só sabe o quanto Deus te chama. A senhora sabe, porque o inimigo tem ameaçado de tomar tudo. E o Senhor acha tão bom quando tu volta para a presença dEle. Porque o teu coração, quem conhece é o Senhor. Tua casa. Quantas vezes Ele tem abençoado, diz o Senhor nessa noite. Quantas vezes Ele tem guardado a sua casa e tem repreendido o espírito de morte lá. Muitas vezes o Senhor diz, não toca, porque ela clamou a mim. Não vai tocar. E tu tem visto, Deus tem te mostrado que muitas das vezes o Senhor repreendeu o espírito de morte lá e te deu vitória e está te dando mais vitória. Tu sabe que tu és liderança espiritual lá. Em nome de Jesus, tu sabe daquilo que Deus tem. E no momento certo, para a honra e glória do Senhor, vai chegar o momento certo e o nome de Deus será glorificado. Só posiciona, tu és liderança espiritual no teu lar. Ninguém dá nada, muitos olham, não dá nada, mas o Senhor sabe quando tu volta para Ele. Os levantes é porque o inimigo sempre te quis colocar longe. E não é de hoje, não é de agora, não é de tempo de pessoas que te conhecem agora, está dizendo o Senhor para dizer, porque já vem anos, muito tempo. Desde quando você nem era dessa cidade. O Senhor está dizendo muito antes, lá atrás, muito tempo. O inimigo sempre tentou colocá-lo longe de mim, mas o Senhor sabe que o teu ouvido é sensível à voz dele. Tu entrou para aquela porta dizendo, Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor, porque eu quero ouvir a tua voz. Fala, rebancho, na voz. Fala, Senhor, e Deus está dizendo, eu falo, porque eu te chamei para ficar na minha presença. A tua casa e o irmão Léo, em nome de Jesus, glorifica pela vitória dela. Aleluia, Jesus. Se coloca de pé, igreja. Aleluias, aleluias. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Ezequias estava dizendo, se eu te obedeci, eu só te obedeci. Aleluia. Ezequias estava dizendo, eu te obedeci. Fecha os teus olhos. Só algumas palavras para você entender o final do que aconteceu. Com os teus olhos fechados, comece a meditar agora. Porque Isaías sobe o palácio e volta lá e diz, Ezequias, o Senhor ouviu a tua oração.
Por que o Senhor está frisando tanto nisso? Porque tem muitas pessoas que estão achando que o Senhor não está ouvindo. Isaías disse: Ezequiel, o Senhor ouviu a tua oração, é acrescentado mais 15 anos de vida sobre ti. E naquela mesma hora, Ezequias é curado, se coloca de pé e parte novamente para a caminhada, porque ele é liderança espiritual, porque ele é liderança sobre aquele povo. Deus está dizendo: ei, eu te trouxe nessa noite, se coloca de pé, se posiciona. Tu és liderança na sua casa, tu és liderança